no livro de Provérbios, capítulo de número 24. Provérbios, o número 24. Nós vamos meditar aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, vai nos abençoar muito nessa reunião de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre usar a força ou a sabedoria. Porque às vezes nós estamos passando por algumas situações difíceis, no lar, na família, na casa, e às vezes nós não sabemos qual atitude tomar, qual decisão, e daí ficamos na dúvida, como vamos reagir ou agir diante dessa situação? Então hoje eu quero mostrar para você sobre a força e a sabedoria, porque muitas vezes a gente pensa, não, eu vou agir com a força, vou me vingar, vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, ou podemos também usar a sabedoria de Deus. Provérbios 24. Então, às vezes, a gente pensa que vai vencer usando a força, gritando, xingando, brigando, se vingando. Porque a gente só vai conseguir vencer se a gente usar a sabedoria de Deus, a fé e o amor. Provérbios 24, versículo 5. Presta atenção no que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Provérbios 24, versículo 5 diz assim: um varão sábio, ele é o quê? Ele é forte. E o varão de conhecimento, ele consolida o quê? A força. Então a Bíblia está dizendo que a pessoa forte não é aquela que é musculosa, que vai para a academia, que grita mais alto. A Bíblia está dizendo que o forte é aquele que tem o quê? Sabedoria. E às vezes tem nos faltado essa sabedoria para vencer a situação que nós estamos vivendo na família, no lar, no casamento, com os filhos. Às vezes a gente tem tentado vencer tudo na força, no braço, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar essa atitude, vou tomar aquela, essa decisão ou aquela outra. E muitas vezes, humanamente, é a decisão correta que deve ser tomada. É a atitude certa, falando naturalmente. Porém, o que a gente tem que ver? Diante da palavra de Deus. Será que essa postura é certa, essa atitude é certa? Esse comportamento é o comportamento que eu tenho que adotar? A primeira coisa que o Salomão diz é assim, ó, um varão, que ele é o quê? Sábio. Ele é o quê, pessoal? Ele é forte. Ele está dizendo que se eu tiver sabedoria, eu vou ser uma pessoa forte. O forte não é aquele que tem um braço maior, que grita mais alto, que sabe dar um golpe diferente do outro. Ele pode vencer alguma coisa na força bruta. Mas ele está dizendo que a pessoa que é sábia, essa sim realmente é a forte. Essa sim realmente é a que vai vencer, é a que vai conseguir, é a que vai conquistar. É a pessoa que tem o quê? Sabedoria. E eu tenho que fazer uma escolha. Toda luta eu escolho qual a arma que eu vou usar para vencer essa batalha, para vencer essa adversidade, o meu obstáculo, o meu oponente. Eu posso usar a força, a vingança, o xingamento, a briga, eu vou falar mais alto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu posso fazer essa escolha, ou eu vou usar a sabedoria de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você, que nós vamos vencer essa situação usando sabedoria. Às vezes você tem um problema no cotidiano do seu lar. Toda hora você já falou 10 vezes com o seu familiar, não deixa o chinelo aqui. E não adiantou. Você vai caminhar pela casa, o chinelo está lá no meio. Você já falou 10 vezes, você está usando a força, você já conversou, você já xingou, você já pegou o chinelo e jogou na cabeça. Né? Olha, está vendo o chinelo? Jogou na cabeça, vê se tu aprende, não bota lá. Mas não deu certo. Porque a Bíblia está dizendo que o varão sábio, ele é que é forte. Quem é que vai vencer? Não é o que grita mais alto, não é o que tem o braço mais forte, o que dá o tapa mais forte, o que fala a ofensa pior para o outro. Quem vai vencer? Quem tem sabedoria. E às vezes o diabo está nos vencendo porque nós não estamos tendo a sabedoria de Deus para resolver essa situação, para fazer o que tem que ser feito. Às vezes nós fazemos o que a nossa carne nos impulsiona. Às vezes o que o calor do momento nos diz que deve ser feito. E não aquilo que a palavra manda eu fazer. E é sobre isso que eu quero falar. O sábio, ele vai fazer o que a palavra de Deus manda a pessoa fazer. E a Bíblia, ela tem dica para você, para qualquer área da sua vida que você necessitar. E às vezes tem nos faltado essa sabedoria. Você já sentou e disse, olha, não bota mais o chinelo aqui, não deixa mais a toalha molhada. Pastor, não adiantou, já conversei 10 vezes, aí eu pego a toalha molhada, agora eu jogo na cama, para quando deitar a cama estiver molhada. Eu já não lavo mais a roupa, senti a minha falta que não lavou. Pastor, já joguei o chinelo na cabeça, eu já deixei a pia cheia de louça para ver se alguém toma uma atitude. E nada disso mudou, porque eu estou usando o quê? A força.
Agora eu vou te falar um segredo. Se cada vez que você pegasse aquele chinelo no meio da sala, você olhasse para aquele chinelo, pastor, dá uma raiva. Dá raiva. Quem já ficou com raiva dentro de casa? Por causa daquilo que a família faz. Você já ficou com raiva? Claro que dá raiva, a gente fica com raiva. Dá uma raiva. Pastor, o sangue começa a subir, meu olho fica vermelho, eu penso, quantas vezes eu já falei? Puxa, parece que ninguém me ouve dentro daquela casa. Pastor, eu já falei 50 vezes, parece que ninguém ouve. Parece que eu estou falando para a parede, estou falando com as paredes, pastor, parece que ninguém ouve o que eu falo. É verdade, às vezes parece que ninguém está ouvindo o que você fala. E não adiantou, você vê, você usou a força, não venceu. Você vê que pela força, pelo lado humano, você não está vencendo. Então, está na hora de mudar a sua estratégia, de mudar a sua arma, de mudar a sua atitude nessa batalha. E às vezes dentro de casa é uma batalha. Cada vez que você pegar aquele chinelo lá, já falou, já brigou, já fez tudo que você tinha que fazer, sabe o que você faz? Ora. Pega o chinelo e abençoa, Senhor. Bota uma unção nesse chinelo. Para e bota ele no lugar. Quando o meu familiar botar fora, que ele lembre do que eu disse, ele se sinta mal, ele volte lá e coloque onde? No lugar. Então, sabe como é que a gente vai vencer as batalhas em casa? Muitas vezes não é falando demais, não é que eu tenho que ficar quieto, deixar todo mundo fazer o que quer, não falar, não buscar o meu direito, mas é com sabedoria. E muitas vezes está nos faltando essa sabedoria para lidar com essa situação, para lidar com cada pessoa. A Bíblia está dizendo, o varão sábio, ele é forte. E às vezes está faltando sabedoria diante dessa situação difícil que você está enfrentando. Às vezes você está reagindo humanamente diante dessa dificuldade. Você está deixando a fé de lado. Você sabe o que a palavra diz. Está faltando essa sabedoria para aplicar a palavra nesse momento. E daí diz aqui, ó, um varão sábio, ele é o quê? Ele é forte. E daí diz aqui, e o varão que tem o quê? Conhecimento. E é isso que a gente tem que começar, a buscar o conhecimento da palavra. Buscar o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela fala que o povo de Deus é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Então eu tenho que buscar o que a palavra de Deus fala, buscar aquilo ali. E a pessoa que tem conhecimento, porque eu quero te explicar a diferença. Você sabe, você tem informação, você absorveu, você sabe o que está escrito, sabe o que a Bíblia diz. A pessoa que tem conhecimento é aquela que na hora disso, ela pega a sabedoria que ela tem e ela aplica essa sabedoria em cada caso. Porque às vezes a gente conhece a Bíblia, mas a pessoa fez um negócio para você, você já pega um sarrafo e senta na cabeça dela. Mas Jesus disse que se alguém bater numa face, você tem que oferecer o quê? Quem é que conhece isso? Viu? Você tem sabedoria, só que às vezes está faltando conseguir aplicar essa sabedoria ao caso, na prática. Pastor, é fácil? Às vezes não é fácil, mas não é impossível. Amém? Então, quando eu tenho conhecimento, eu consigo aplicar a minha sabedoria no caso prático, a Bíblia está dizendo que daí eu consolido a minha força. Eu consigo fazer com que todo o meu conhecimento, meu tempo de igreja, faça com que tudo dentro do meu lado venha funcionar. Só que às vezes a gente tem usado a força bruta. Estamos tentando resolver na briga, no xingamento, pastor, eu já conversei. Pois é, meu irmão, parece que está faltando sabedoria. A Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne, não é contra quem? Mas a minha luta é contra o demônio. Você tem que orar, entrar na batalha espiritual, dizer, Satanás, solta essa pessoa, eu sei que é você. Vai lá e ora, pastor, meu familiar bebe. Toda quarta-feira a gente estava dobrando o joelho aqui, quando eu estava aqui com você, e clamando. Teve uma irmã que dobrou o joelho aqui numa quarta de manhã comigo, o filho fumava, ela orou, demônio, filho, sai fora. Eu abençoo meu filho, o filho dela parou de fumar. Amém? Porque ela entrou na batalha. Ela entrou na batalha, e às vezes está faltando a gente usar essa sabedoria. Às vezes a gente está lutando contra a pessoa, usando a força, fazendo isso, já tentou conversar, você já tentou de tudo, não adianta. Sabedoria de Deus. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência. E às vezes está faltando, Deus, eu estou com um caso difícil, Jesus. Eu quero que o Senhor me ajude a resolver. Amém? Você tem um caso difícil? Sabe o que a Bíblia diz em Tiago 5? Quem tem falta de sabedoria, peça para quem? A Deus, porque Deus, Ele dá. Você está com um caso difícil, pegue sabedoria. Deus, o meu filho é assim, a minha filha é assim, o meu marido é assim, a minha esposa é assim, o meu caso é esse. Me dá a direção. Pastor, Deus não falou comigo, então não faz nada. Vai só orando, vai ficando na sua, buscando a palavra. Deus falou, faz o que a palavra mandou você fazer, que vai dar certo. Vamos lá comigo em Romanos, capítulo 12. Vamos ver alguns versículos, o que a palavra manda a gente fazer. Romanos 12.
Romanos 12. Romanos 12. Então vamos usar sabedoria. Vamos usar sabedoria. Esse problema não vai ser para a sua morte, mas para a glória de Deus. Às vezes parece que foge a sabedoria da gente. Vamos lá, Romanos 12. Começa comigo no versículo 17. Romanos 12, versículo 17. O que está escrito no versículo 17? Lê para o pastor o que diz. A ninguém torneis o mal. Pastor, isso não é fácil. Não disse que seria fácil. A Bíblia está dizendo, a ninguém. Irmão, tem pessoa que às vezes a gente fica assim, eu vou dar uma lição nessa pessoa. Essa aí merece, eu vou me vingar, vou fazer isso, agora eu vou falar tudo que eu tenho que falar, agora eu vou fazer, agora não sei o quê. Se Deus mandou, faça. Se Deus não mandou, não faça na sua ira, na sua vontade, na raiva. Amém. O seu desejo de fazer justiça, só faça se Deus mandar. Só que a Bíblia está dizendo, a ninguém devolva o mal. Pastor, mas a pessoa está me prejudicando. A pessoa está fazendo mal para mim, a pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo. Puxa, o que a pessoa fala me magoa. Não devolva o mal. A Bíblia está dizendo, não devolva. Você está lutando na força, não na sabedoria. Você não vai vencer. Amém? Desse jeito você não vai vencer. A Bíblia está dizendo, vamos lá. A ninguém torneis o mal pelo mal. Puxa, mas é difícil. Ora Deus, Senhor, me ajuda. Não posso devolver o mal. Aí diz mais. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Faça as coisas que são certas, para você não dar um mau testemunho. Aí de 18. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos quem? Todos os homens. Às vezes não é possível. Às vezes você quer fazer as pazes com a pessoa, você procura ela, pede perdão, a pessoa não quer se resolver. Poxa, mas você fez a sua parte. Você vai continuar orando para que esse caso se resolva. Aí diz o 19. Presta atenção aqui no versículo 19. O 19 diz assim, se vingue. É isso que está escrito aí? Não, o que está escrito no 19? Não vos vingueis a vós. Jesus disse, se a pessoa me ofendeu, eu tenho que ofender ela? Não. Ele disse, abençoe quem está falando mal de você. Ore por quem está te maltratando, te perseguindo. É assim ou não é assim? Então a Bíblia está dizendo, não se vingue. Pastor, mas se essa pessoa não sentir na pele, ela não vai aprender. Vou te falar, naturalmente, as pessoas lá fora pensam assim. Humanamente, todo mundo pensa assim. Mas vou te falar, se você fizer essa pessoa sentir na pele, a única coisa que você vai produzir nessa pessoa não é arrependimento, mas é mais raiva, mais ódio e mais vontade de te devolver pior ainda. Amém. A Bíblia está dizendo, não vos vingueis a vós. Irmão, vou te falar, a raiva, o ódio, não convence ninguém de mudar. Não faz ninguém mudar, não. O que faz a pessoa mudar? A única coisa que faz a pessoa mudar é o amor de Deus. Por que você vem para a igreja? Porque alguém diz que você é queimado no inferno, que ninguém mais tem oportunidade? Ou porque alguém disse que mesmo você sendo um pecador, não merecendo, Deus amou você e resolveu morrer na cruz para te salvar? O que trouxe a gente para a igreja? Foi a ira ou o amor de Deus? Sabendo que Deus podia mudar a sua situação, que Deus era tão bom que Ele podia transformar tudo que você está passando, podia te dar uma vida melhor. Foi o amor de Deus que nos trouxe. Então a Bíblia está dizendo, vamos ler? Não vos vingueis a vós. Pastor, às vezes não é fácil. Eu não disse que seria fácil. Mas a Bíblia está dizendo, não se vingue. Tu sabe que às vezes quando a pessoa te faz um negócio, e daí você está louco para se vingar, às vezes parece que você tem que dar uma travada, parece que fica se quebrando por dentro para ir lá e fazer o quê? Devolver para a pessoa. Ali você está quebrando a sua carne, então tem que usar a sabedoria. E às vezes tu está louco de vontade de se vingar, de devolver, de fazer para a pessoa que ela te fez, ou às vezes até mesmo fazer pior. Não, pastor, ela tem que sentir na pele. Quando ela sentir na pele, ela vai ver o que eu estou passando, aí ela vai ter mais ódio de você, mais raiva de você. Agora, quando você tiver uma atitude diferente com ela, porque o ódio, ela já recebe de todo mundo.
Aí diz aqui, vai lá, versículo 18: não vos vingueis a vós mesmos, mas a Bíblia está dizendo, amados, mas dai lugar a quem? Aí Deus está dizendo, pode ficar bravo. Quem é que fica bravo de vez em quando aí? Diga amém. Deus está dizendo, pode ficar bravo, não tem problema, porque está escrito, minha vingança e eu recompensarei, diz o. Então não é eu que tenho que ir lá e me vingar, eu sou de Deus, e eu creio que é o meu Deus que vai me justificar, é o meu Deus que vai mostrar para a minha família quem eu sou, é o meu Deus que vai fazer justiça diante dessa situação que eu estou passando. Então eu vou entregar diante do Senhor, vou dizer, Deus, essa situação me incomodou, essa pessoa me deixou chateada, Deus, eu estou com vontade de me vingar, só não estou fazendo porque o Senhor não deixou, porque senão eu ia lá e mostrava aquela pessoa quantos paus faz a canoa, Senhor. Se não fosse que a tua palavra diz, eu já tinha quebrado aquela porta lá e mandado essa pessoa para longe. Só não fiz o que o Senhor disse. E Deus está dizendo que a vingança é dele. Deixa que ele dê a recompensa. E ele vai dar da melhor maneira possível. Não da nossa. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então não se vingue. Pastor, você é bom, todo mundo vai pensar em mim. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que você vai entregar a Deus. Não é você que vai fazer alguma coisa. Você vai deixar que Deus faça. E Deus sabe fazer a obra. Aí diz aqui o versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que Deus está dizendo? Mas não bota veneno na comida. Amém? Não bota veneno. Não convida para janta lá e bota veneno só naquele prato. Está dizendo, dê comida para ele. Ah, pastor, a pessoa está fazendo tudo isso para mim e eu ainda vou dar um prato de comida para ela quando ela estiver precisando, uma dificuldade. Não é fácil. Isso significa que você vai ter que quebrar a sua carne por dentro. Porque a sua carne está louca. Ah, você está com fome? Te vira. Eu precisei, tu não me ajudou. Tu não pensou em mim. Aí diz mais aqui a Bíblia Sagrada. E se tiver sede, faça o quê? Não é para dar água suja. Dá-lhe de beber. Ah, pastor, mas como é que eu vou dar para essa pessoa? É verdade. Não é fácil, não. Mas a gente consegue. Aí ele diz aqui, por que fazendo isso, você amontoará brasas de fogo sobre o quê? Sobre a cabeça da pessoa, ou seja, a consciência dela vai sendo tocada. Porque a única coisa que faz a pessoa mudar é o poder e o amor de Deus. O que a pessoa fez foi ruim para você, ao dia que ela precisou, ela vê que você não é igual a ela. Você não tem que ser igual a essa pessoa. Quando eu me vingo, eu estou mostrando que eu sou igualzinho, ou às vezes sou até pior. Amém? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu tenho amor, mesmo que a pessoa me faça o mal, eu tenho que mandar para ela. Vamos. Agora, se eu tenho ira, ódio, raiva, vingança, é isso que eu vou dar quando alguém me ofender. Então a gente só pode dar aquilo que nós temos. Aí continua. Versículo 21. O que diz o 21? Lê para o pastor. Não te deixes vencer do quê? E às vezes o mal está quase nos vencendo. Pastor, estou louco para me vingar, para fazer isso. Olha, pastor, eu ia lá no Cacitesca, comprar um 38 e terminar com essa situação. O mal está quase me vencendo. Aí diz aqui, ó, não te deixes vencer, e às vezes o mal quase nos vence. Ah, pastor, a semana o mal me venceu, fiz isso, fiz aquilo. A Bíblia está dizendo, não deixa o mal vencer você. Agora vai ler no final. Mas vença o mal com o quê? Ah, pastor, mas que luta, isso aqui é difícil. Ora a Deus. Ô Deus, o Senhor deixou escrito. Se o Senhor está mandando, eu posso. Então, o Senhor nunca vai me pedir algo impossível. Vai vencer cumprir. Guarda isso no seu coração. Ah, mas como é difícil. Vamos em Gálatas capítulo 6. Força ou sabedoria? Tem que escolher qual é a arma que eu vou usar para vencer essa batalha. Gálatas capítulo 6. Às vezes a gente está tentando na força e até agora não deu certo. Então vamos na sabedoria. Pastor, é só orar? Não, só orar não. Às vezes tem que ter uma atitude também. Moisés chegou diante do mar e Deus disse a Moisés, não adianta tu orar. Manda o povo marchar, pega a tua vara e fere o mar. Vamos lá. Gálatas 6, versículo 7. O que diz o 7? Primeira parte diz, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, isso ele também...
Ah, pastor, a pessoa está fazendo mal para mim. Ela está plantando para ela, não para você. Você pode estar sendo prejudicado diretamente agora, mas vai chegar o dia que essa pessoa vai colher. Aí diz aqui o 8. Porque aquele que semeia da carne ceifará o quê? Corrupção. Então não adianta eu querer me vingar, brigar, xingar, discutir na força, resolver. Eu estou semeando na carne, eu vou colher na carne. Aí ele diz, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? Então se eu semear na vida da pessoa com amor, com sabedoria, eu semear no Espírito, eu vou colher a salvação dessa pessoa, eu vou colher a vida eterna. Aí diz mais aqui o versículo 9, leia todo mundo junto, vamos lá, no 3, 1, 2, 3, quem está escrito? E não nos cansemos de fazer o bem. E às vezes a gente está cansando. Ah, pastor, não veio comigo, se cansa. A gente faz o bem e recebe o mal, faz o bem e recebe o mal, tenta ajudar, a pessoa prejudica, faz isso, a pessoa é pior ainda. Continue plantando, vai chegar a hora que você vai colher. Ninguém nunca disse que a tarefa de plantar e colher era fácil. Quem já plantou alguma coisa um dia sabe como é difícil, como é árduo, como é trabalhoso. Mas chega o momento da recompensa, e a gente tem que ter paciência para receber essa recompensa. Vamos lá, aí diz aqui, ó, e não nos cansemos de fazer, não deixe a sua carne te vencer, o mal te vencer, e às vezes a gente está cansando, pastor, eu nem vou orar mais por essa pessoa, eu não vou orar mais, está na mão de Deus, e não sei o que, não canse, vai lá, pastor, mas essa pessoa não merece, irmão, a gente não merecia, Jesus fez, as pessoas estavam cuspindo nele, falando mal dele, dizendo, desce da cruz, mesmo assim ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem, continue fazendo bem, porque vai chegar a hora que a gente vai colher. Diga assim comigo, diga, eu vou colher. Eu vou colher. Amém? Amém. Leia comigo. E não nos cansemos de fazer, e tudo que o diabo vai tentar é fazer você cansar. Quando a gente cansa de fazer o bem, a gente acaba indo para a carne, para o humano, para a razão, para a força, e deixa a sabedoria de Deus. A gente acaba indo para o nosso lado natural quando a gente cansa. Então você não pode cansar. Quando você estiver cansando, sendo tentado, vai orar. Deus me ajuda, eu não posso ir para a carne. Aí diz mais, porque ao seu tempo, olha o que está escrito ali, nós ceifaremos, que é colher, se não houvermos o que, pessoal? Só que tem muita gente que cansa. Quando chega a hora de colher, já desfaleceu e perde tudo que plantou. Quanto tempo faz que você está orando? Quanto tempo faz que você está lutando? Ah, pastor, mas essa pessoa não tem jeito. Olha para o irmão do lado e diga, tem jeito sim. Amém? Ah, pastor, mas o fulano é um perdido. Tem jeito. Ah, mas aquela pessoa lá não adianta, já falou 50 vezes que ia mudar e não muda. Continua. Vai plantando, vai orando, vai fazendo bem. Você vai colher, vai chegar a hora. O problema é que muitas vezes quando chega o momento de colher, você esmorece, desanima, fica sem vontade de orar, de vir na igreja, buscar Deus. Ah, essa pessoa não tem jeito mesmo. E já perde tudo que você fez. E daí a gente tem que começar tudo de novo. Então continua firme, não cansa. Quando você estiver cansando, busca Deus. Aí ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, o que a Bíblia diz aqui? Ceifaremos, se não houvermos o quê? E esse é o trabalho do diabo, cansar você, vencer você com o tempo. E a maioria das pessoas, quando uma luta ou uma situação dura muito tempo, ela acaba desistindo, ela acaba esmorecendo, ela parte para outra. Ela não luta até o fim. Você tem que ir até o fim. Continue fazendo bem, continue plantando, continue confiando e acreditando que Deus está fazendo a obra e você vai colher. Vai chegar a hora que você vai colher. A Bíblia diz que aquele que planta em lágrimas vai colher com alegria. E é isso que você tem que acreditar. Vamos ler o 10 aqui para a gente seguir. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a quem? A todos, mas principalmente aos domésticos do quê? As pessoas da fé. Vamos lá em Efésios 6. Efésios é um livro para frente só. Você está no Gálatas 5, vai Efésios 6. Às vezes cansa, todo mundo é humano. A busca a Deus que Ele te dá força para você continuar. Efésios capítulo 6, todo mundo achou? Podemos ler com o pastor aqui, pessoal, o versículo 12. O que diz o 12? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares
celestiais. Aí ele diz, vamos de novo? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, postos espirituais da maldade, nos lugares do quê? Toda a luta espiritual. Quando ele está falando celestial, ele está querendo dizer que é numa dimensão que os nossos olhos humanos não enxergam. Ali estão os demônios, ali é a nossa verdadeira batalha. Ah, pastor, mas essa pessoa malandra, ela tem um pouco de sangue. O diabo aproveitou que a pessoa já tem uma inclinação para um caráter tal, que vai usando aquilo ali do jeito dele. Mas quando você arrancar aquele demônio, essa pessoa se convertendo e tendo um encontro com Jesus, ela vira a melhor pessoa de todas. Amém. E o que eu tenho que fazer? Lutar. Mas pastor, tá difícil, às vezes dá vontade de brigar, de fazer isso, fazer aquilo. Irmão, o início desse contexto do apóstolo Paulo, ele fala sobre ser revestido. Se você não está revestido espiritualmente, você vai parar de lutar no espírito e você vai começar a lutar na carne. E às vezes a gente está lutando na carne porque estamos esquecendo de nos revestir. Olha o que diz aqui o versículo 10. No demais, irmãos meus, qual é a primeira coisa que ele diz? Fortalecei-vos em quem? Por que eu tenho que me fortalecer? Porque às vezes a gente vai cansando, às vezes a gente vai desmorecendo, às vezes a gente vai desanimando. Então eu preciso me fortalecer. Aí ele diz aqui, e na força do seu poder. Aí ele diz, revestidos, ou seja, eu já estou vestido. E eu vou ter que me revestir de novo. Porque eu já estou vestido, só que às vezes vai ficando enferrujada a armadura. Eu tenho que substituir a peça velha cansada, a espada sem fio, o escudo amassado e me revestir de novo. Para sempre renovando, para não cansar. E revestir de toda a armadura de Deus, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas de quem? E o diabo vai preparando a cilada, para que você pare de lutar no espírito e comece a lutar contra a carne. O diabo vai preparando a cilada para que você fique magoado, entristecido, chateado, para que você veja o que a pessoa está fazendo. Porque quando a gente vê, isso atinge o coração. E quando mexe com o sentimento, a gente abandona a fé e parte para o emocional, parte para o humano, para a razão, e toma uma decisão na carne. Mas a sua luta não é na carne, é no espírito. O varão forte não é aquele que tem força, não é aquele que grita mais alto. Forte é aquele que usa sabedoria. Se você quer ser forte, se você quer vencer essa batalha, não lute no braço, não lute com a sua razão, use a sabedoria. Então você vai ser forte e você vai conseguir mudar tudo que você está enfrentando dentro da sua casa. Amém? Continue semeando no Espírito. Não canse de fazer o bem. Pastor, mas é difícil, às vezes dá vontade de se vingar, de devolver, de pagar para essa pessoa na mesma moeda, para ela sentir o que eu estou sentindo. Eu sei que humanamente dá essa vontade, mas Deus disse, não se vingue. Continue plantando o amor e vai chegar a hora que você vai colher. Não canse de plantar. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Vamos vencer essa batalha com o quê? Sabedoria. Você vai pedir a Deus a sabedoria que você precisa para lidar com esse caso, para lidar com essa pessoa e com essa situação. Fica de pé para a gente orar. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.